Olá, primeiro ano, bem-vindos aí a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos começar um novo conteúdo que se chama Figuras de Linguagem. Esse conteúdo vai ser dividido em dois momentos, né? Hoje a gente vai ver essa primeira parte e essa parte 1 que vai cair na prova de vocês, certo? Em outro momento nós veremos a parte 2, ok? Deixa eu passar aqui. Pronto. Gente, as figuras de linguagem, elas vão ser essenciais para que a gente possa se expressar melhor. As figuras de linguagem, elas também vão ser chamadas de figuras de estilo. Memorizem bem esse outro termo, porque é o termo que nós, professores, e as provas também, elas costumam ter, certo? Digo outras provas, como por exemplo a prova do Enem, né? Ou a prova do SPAES, por exemplo, pode ter algum comando que fale sobre figuras de estilo. E se você não associar figuras de estilo a figuras de linguagem, você vai se perder inteiro na questão. Mas lembrem aí que figuras de linguagem pode também ser chamada de figura de estilo, ok? E como está colocado aqui, né, as figuras de linguagem, elas vão ser um recurso, né, que vai ser utilizado para dar mais ênfase na tua comunicação, certo? Ou torná-la mais exagerada, ou mais sensível, ou mais grosseira, ou sei lá, mais apelativa ou mais bonita, né? Então ela vai dar ênfase ou exagero ou vai suavizar alguma fala que você vai ter dentro da sua comunicação. Quando eu falo comunicação, pode ser a comunicação oral que a gente já tem, ou pode também ser a comunicação escrita, ok? E nós vamos ter alguns tipos de figura de linguagem. Nós vamos ter as semânticas ou palavras, pensamento, a de sintaxe ou construção e as figuras de som. Nessa parte 1, nós só veremos as de palavras, as de pensamento e as de som. As de sintaxe, nós vamos ver na parte 2, certo? Mas nesse assunto de hoje, a gente só vai ver a primeira, a segunda e a quarta, certo? A de sintaxe a gente não vai ver hoje, porque hoje é só parte 1. Então, vamos lá. As figuras de palavras ou figuras semânticas, elas estão ligadas ao significado de algumas expressões ou de algumas palavras. A semântica em si, ela trabalha o significado de algumas coisas, de algumas palavras. A primeira figura de palavra que a gente vai ter, né, é a metáfora. Todo mundo já ouviu falar dessa palavra, né? Metáfora. A metáfora, pessoal, ela é uma espécie de comparação implícita. Há uma definição, aliás, há uma diferença muito grande do que é implícito para explícito, ok? Implícito é algo que fica o quê? Subtendido. Explícito não. Explícito você já consegue identificar na hora o que pode ser, né, a mensagem. Aqui não, a metáfora ela vai ser uma espécie de comparação, só que implícita. Outro detalhe, né, que a metáfora ela é também uma espécie de afirmação, mas também não se apeguem só a isso não. Na hora da prova, identifique se há uma afirmação, né, de início, e em segundo lugar, vocês vão identificar se há uma comparação aí subtendida, ok? Outra coisa que pode também facilitar de vocês identificarem se é uma metáfora ou não, é se há conectivos, certo? Mas já a gente chega nisso aí. Por exemplo, né? Aqui a gente tem um trechinho da música da Ana Vitória. E esse trechinho diz o seguinte, ó. Tu é trevo de 4 folhas, é manhã de domingo à toa, é conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz o meu querer acordar pra vida. Observe que a gente tem uma afirmação, né? O eu lírico, ele disse que alguém aí é um trevo de 4 folhas, é uma manhã de domingo, é uma conversa rara, uma conversa boa, é um pedaço de sonho, né? Observe que há muitas afirmações, né? Só que dentro dessa afirmação nós temos uma comparação implícita, porque quando eu afirmo que alguém é um trevo de 4 folhas, indiretamente fica subtendido aí que eu estou dizendo que ela é como se fosse um trevo. Quando eu digo assim, rapaz, você é um trevo de 4 folhas, é como se eu estivesse fazendo uma comparação. Ó, você é como um trevo de 4 folhas, você é como uma manhã de domingo, você é como uma conversa rara, uma conversa boa, um pedaço de sonho. Então, há uma comparação aqui subtendida, certo? Por exemplo, na literatura, a gente também tem isso. Ó. Deixa eu colocar aqui um trechinho de um poema de Camões, em que ele afirma, ó, o amor é fogo que arde sem se ver. Quando eu afirmo, eu tenho que prestar atenção que há uma comparação,
certo? Porque se é figura de linguagem, é um pensamento figurado, não é um pensamento real. Para vocês que estudaram o que é denotação e conotação, vocês lembram muito bem disso, certo? Então, como é no sentido figurado, eu tenho que identificar aqui se há realmente essa comparação. Quando eu digo o amor é fogo, eu estou fazendo uma comparação implícita. É como se eu dissesse que o amor é como o fogo, ok? Porque se eu for levar para o contexto que está só afirmando, então se eu levar pelo contexto de que ele só está afirmando, é como se eu realmente dissesse que isso é real, né? Isso não é real, é uma comparação implícita, certo? Passando aqui, já na metáfora, a gente tem um exemplo. Nesse exemplo, nós temos no primeiro quadrinho a primeira personagem que diz o seguinte: fala alguma coisa romântica, né? E ele diz o seguinte: meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável de paixão. E ela super acha bonito, né? Ela diz: uau, agora traduz. Aí ele diz: ah, pá, agora você tá querendo demais, né? Onde é que a gente consegue identificar, né, aí uma comparação implícita aqui no segundo quadrinho, né? Afirma primeiro, né? O meu amor é uma caravana de rosas. Observe que se a gente for afirmar, a gente tem que identificar se há uma comparação. E há realmente uma comparação. Ele está comparando o amor dele a uma caravana cheia de rosas, certo? Agora, para ficar mais fácil, né, se na metáfora é dessa maneira, como é que seria na comparação? Pronto. Para ficar mais fácil, né, lá na metáfora, é fácil identificar também que é uma metáfora, porque ela não tem conectivos, certo? Por exemplo, a comparação, que já é uma situação explícita, ela traz conectivos. O como, o assim, o tal qual. A gente pode também acrescentar o igual que, certo? Diferentemente da metáfora. Então, a metáfora, ela não tem conectivos, certo? Por isso, não é uma comparação explícita. Agora, a comparação, ela é explícita porque ela também traz conectivos. Ó, como se eu fosse flor, você me cheira. Então, eu não preciso deixar nada subentendido. Eu já estou dando aqui a resposta clara para você de que isso é uma comparação, certo? Deixa eu botar aqui outro exemplo. Ó. Seus olhos são como jabuticaba, né? Como é que seria essa comparação implícita, né? Seus olhos são jabuticabas, né? Era só eu tirar aqui o conectivo e seria uma metáfora, porque seria uma comparação aí implícita. Ó, outro exemplo, né, da música do Super Combo, ele coloca que a vida é como mãe que faz o jantar e obriga os filhos a comer os vegetais. Observe que ele faz uma comparação, né? E é uma comparação explícita, mas por conta de quê? Por conta do conectivo, né? A vida é como mãe. Da mesma forma, quando ele acrescenta aqui o como em relação à morte, né? E a morte é como o pai. Passa aqui. Pronto, ó. Aqui a gente tem no quadrinho também a comparação, né? Ó. Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como a flor, se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Ele, o amor é como um motor de carro, Armando. Se não trocar o óleo, não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ele, entendi. Então, observe onde é que há a comparação. E por que eu tenho uma comparação aqui? Por conta do conectivo. Identifiquem aí o conectivo como. Acho que ficou claro, né, galera? O que é metáfora e o que é comparação. Isso aqui.